falando do Kaká, porque é uma notícia quente a respeito do Kaká, zagueiro do Fukushima, do Japão, e também do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Fukushima do Japão, mas está emprestado ao Atlético Paranaense e está negociando com o Corinthians, segundo informações do próprio Corinthians. Faltam apenas poucos detalhes para que ele seja anunciado como reforço do Corinthians. Por que não foi anunciado ainda como reforço do Corinthians? Porque está discutindo a questão de bônus por premiação, metas estabelecidas, está tentando colocar no contrato. Apenas poucos detalhezinhos separam o Kaká do Corinthians. Acontece que o Cuca é o novo técnico do Atlético Paranaense. Com o Juan Carlos Osório, o Kaká não estava sendo aproveitado no Atlético Paranaense. Agora o Cuca é o novo técnico do Atlético Paranaense. E a informação que vem lá de Curitiba é a seguinte, que o Cuca pediu para o Atlético Paranaense segurar o Kaká, porque ele quer contar com o Kaká no Campeonato Brasileiro. Agora, resta saber se o negócio já estava adiantado a certo ponto de que não dá mais para voltar atrás, né? Porque tem a palavra do jogador. O jogador, inclusive, se despediu dos demais jogadores do Atlético Paranaense, botou um post na internet dizendo adeus para os jogadores do Atlético Paranaense. De repente, numa dessa, não dá mais para voltar atrás, né? A negociação já estava sendo encaminhada, e sem contar que o Atlético Paranaense, para manter o Kaká no elenco, vai ter que pagar uma grana lá para o time do Fukushima do Japão. O pedido do Cuca pode não ser atendido, mas, de qualquer maneira, é uma informação para o torcedor do Corinthians ficar de olho, porque pode entrar água no chope nessa questão do Kaká jogando pelo Corinthians. O Corinthians que, inclusive, corre contra o tempo para inscrever o Kaká para disputar, inclusive, a Copa do Brasil, porque o último dia da data, a última data de inscrição para a Copa do Brasil é agora no dia 7 de março. O Corinthians não pensa mais no Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista o Corinthians está eliminado, faz ainda um jogo apenas para cumprir tabela contra o Água Santa no próximo domingo, jogo que será disputado em São Bernardo, mas o Corinthians está de olho mesmo no jogo da outra semana contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. E é este jogo que o Corinthians quer inscrever o Kaká. Aliás, por falar no jogo contra o São Bernardo pela Copa do Brasil na outra semana, o Corinthians está negociando com o São Bernardo para levar o jogo para o Morumbi. É isso mesmo. O Corinthians quer jogar no Morumbi a partida que é mando do São Bernardo, porque o Corinthians entende que a partida é mando do São Bernardo, a renda é do São Bernardo, mas o Corinthians quer jogar num campo maior do que é o campo do São Bernardo, no estádio 1º de Maio, lá em São Bernardo. Então o Corinthians está negociando para jogar no Morumbi, porque entende que tecnicamente levaria vantagem jogando num campo maior. Eu falei em reforços do Corinthians, falei no Kaká. Quem pode ser reforço do Corinthians a qualquer momento é o meio-campista, o Paulinho. O Paulinho está treinando normalmente e no Corinthians está próximo de voltar. Ele teve uma contusão séria no ligamento anterior do cruzado, né? Ligamento do cruzado anterior do joelho. Todo mundo se lembra dessa contusão que foi contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Ele estava jogando contra o Atlético quando teve esta contusão séria. E estava jogando muito bem, por sinal. O Paulinho estava jogando, sendo utilizado de primeiro volante pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E está passando por uma fase de recuperação. Mas está agradando nos treinamentos e, segundo o técnico Antônio Oliveira, o Paulinho pode permanecer no Corinthians. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele pode diminuir o salário, ele pode aceitar uma redução salarial para permanecer no Corinthians. Ele teria que renovar o contrato, porque ele tem contrato só até o meio do ano com o Corinthians, mas como o Antônio Oliveira gosta muito dele, né, um jogador que o Antônio Oliveira gosta dele, ele poderia renovar o contrato até o final do ano, por exemplo, mas para isso teria que reduzir o salário. Seria uma espécie de contrato por produtividade, reduzindo o salário com a equipe do Corinthians. Mas ele estaria disposto, já teria aceitado a esta questão de reduzir o salário. Bom, eu quero falar agora sobre esta questão aí do
do direito de televisão, dos direitos de televisão envolvendo o Corinthians, e a TV Globo, porque os bastidores estão quentes, e eu quero trazer informações a respeito. O Corinthians abriu conversas com a Liga Forte de Futebol. Você sabe que existem 2 ligas de futebol que estão negociando os direitos de transmissão neste momento. Uma delas é a Liga Forte de Futebol, que representam alguns clubes, que não são os clubes de maior torcida, né? A Liga Forte de Futebol. E a outra liga é a Libra. A Libra representa os times da TV Globo, os times que terão transmissão da TV Globo, a Libra. Então, o Corinthians abriu negociação com a Liga Forte de Futebol e exige receber o mesmo que o Flamengo para assinar contrato com a Libra. Ele está negociando, o Corinthians está negociando com as 2 ligas. Está negociando com a Liga Forte de Futebol e está negociando também com a Libra. E ele fez uma exigência. Para assinar o contrato, ele quer ganhar o mesmo que o Flamengo. Mas quanto é esse valor que o Flamengo recebe da Libra? O Corinthians não tem esta informação. O Corinthians quer que o contrato seja divulgado e quer receber o mesmo do que o Flamengo. Se não receber o mesmo que o Flamengo, o Corinthians não vai assinar o contrato. E isso quer dizer o seguinte, que a TV Globo pode perder o Corinthians. O Corinthians pode assinar o contrato com outra emissora de televisão. O Corinthians está conversando com as 2 ligas, com os 2 blocos, mas não abre mão de receber no mínimo a mesma quantia que o Flamengo. O Timão se acertou verbalmente com a Libra durante a gestão do Duílio Monteiro Alves, mas não assinou o contrato. Não assinou o contrato. E agora mudou de gestão. Agora é o presidente, o Augusto Melo. E aí é o seguinte, a ideia de uma das ligas, da Liga Forte, é dividir as cotas televisivas da seguinte forma, isto a partir de 2025, né? A ideia da Liga Forte, 45% de forma igualitária, 30% por performance e 25% por audiência, né? Então, 45% de forma igualitária, 30% por resultados dentro de campo e 25% por audiência. E esta liga, quem comanda são os investidores, a Life Capital Partners e o Fundo General Atlantic, além da XP e além da XP, que a Liga Forte de Futebol captou 2 bilhões e 600 mil reais por 20% dos direitos comerciais de uma futura liga pelos próximos 50 anos. 2 bilhões e 600 mil reais para dividir, para fazer o rateio, para dividir entre os clubes. É muito dinheiro. Lembrando que os direitos do futebol estão sendo negociados a partir de 2025. Do outro lado, a Libra, que é outra liga, que essa é a representante da TV Globo, propõe 40% de forma igualitária, 30% por resultados dentro de campo e 30% por audiência. Então, não tem muita diferença em relação à divisão da porcentagem. A divisão da porcentagem é praticamente o mesmo. O grupo que irá investir ou investiria na Libra é o Mubdala, dos Emirados Árabes Unidos, que está oferecendo 1 bilhão e 300 mil reais por 50 anos. É muito dinheiro dos 2 lados, né? Muito dinheiro dos 2 lados. A Liga de Futebol União é representada pelo Atlético Paranaense, pelo América, Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba e Vasco. Você vê que, com exceção de Vasco, Botafogo, Fluminense, não são as equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. As equipes mais tradicionais do futebol brasileiro estão do lado da TV Globo. ABC, Atlético, Bahia, Brusque, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Paysandu, Sampaio Correia, Santos, São Paulo e Vitória. Os times de maior torcida estão do lado da TV Globo. Mas o Corinthians pode pender para o outro lado. Está cada vez mais forte esta possibilidade do Corinthians pender para outro lado se o desejo dele de receber igual ao Flamengo não for atendido. Se não receber aquilo que tem direito igual ao Flamengo, mas quanto é esse dinheiro, Cireto? Não sei quanto é esse dinheiro porque os valores não foram divulgados. Mas se não receber o que tem de direito
igual o Flamengo, o Corinthians vai pular a janela, vai pular de liga, da Libra para a Liga Forte, e vai sair da TV Globo, vai rachar com a TV Globo e vai assinar contrato com outra emissora de televisão. Tá certo? Mas você vai ficar sabendo tudo o que acontece aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e me segue nas redes sociais, tá bom? Que eu conto mais para você lá nas redes sociais. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!